O 53 pergunta quantas retas tangentes da curva y igual a x sobre x mais 1 passam pelo ponto 1, 2. Depois uma pergunta adicional, que é em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva. Certo, eu vou fazer um esboço aqui. Não necessariamente é o gráfico da função, é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui, o que o exercício pediu. Ponto 1, 2, suponho que ele esteja aqui. Eu vou fazer um gráfico para essa curva que eu sei que não é o gráfico dela, mas é só para dar a dimensão do que o exercício está pedindo, tá? Então, isso aqui, suponho que fosse assim. Nesse caso, está perguntando duas perguntas do exercício. A primeira é quantas retas tangentes a essa curva passa pelo ponto 1, 2. A gente não tem garantia nenhuma de que esse ponto 1, 2 está em cima da curva. Daqui a pouco a gente checa isso. Mas é o seguinte, olha. Essa reta aqui seria uma reta tangente. Essa outra reta aqui seria uma outra reta tangente. Então, ainda poderia ter mais uma reta tangente aqui. Então, olha, nós temos 3 pontos de tangência aqui, aqui e aqui. Lembrando que essas retas continuam para lá. Então, o exercício perguntou isso. Quantas retas tangentes à curva passam pelo ponto 1, 2 e depois onde que está tangenciando? Então, se fosse esse desenho aqui, por enquanto seriam 3 retas tangentes. E depois a gente precisaria, de alguma forma, encontrar quais são esses 3 pontos. Então, vamos começar checando se esse ponto realmente pertence a essa curva. Se pertencer, quando a gente trocar o x por 1, a gente pode trocar o y por 2. Então, a gente teria que 2, que é o y, é igual a 1 sobre 1 mais 1. Trocando o x por 1 aqui. Então, nesse caso, a gente teria que 2 deveria ser igual a meio, fazendo esse mais 1. Como 2 não é igual a meio, esse ponto aqui não pertence à curva. Tá? Então, eu já vou até escrever que não pertence à curva. Então, necessariamente, nosso desenho vai ter que ser alguma coisa assim, tá? Com um ponto fora da curva. Falou de reta tangente, a gente precisa lembrar do ioiô, michôchô. Essa é a equação da reta tangente. Nesse caso, x0 e y0 é o ponto de tangência. M é o coeficiente angular. Então, eu vou escrever aqui que é o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular é somente a derivada no caso em x0. Eu acho que de repente ficar escrevendo x0 pode acabar confundindo um pouquinho, mas cada um desses aqui seria um x0 e y0 desses aqui. Então, esse seria um x0 e y0, esse aqui seria um outro x0 e y0. Então, só para simplificar um pouquinho, até para não ficar confundindo, porque aqui a gente vai ter que fazer muita manipulação com x e y. Eu vou trocar esse x0 e y0 por a e b. Acho que de repente isso pode facilitar para algumas pessoas. Então eu vou trocar a segunda coordenada por b e a primeira coordenada por a. Então a gente vai ter assim. E nesse caso, AB é o ponto de tangência. Beleza. Então, esse m é o coeficiente angular, que é a derivada em x0, ou no nosso caso, como a gente está chamando agora, em a. Então vamos começar calculando a derivada dessa função, dessa curva. Então y igual a x sobre x mais 1 é a curva que nós começamos. Para fazer a derivada disso, nós vamos precisar utilizar a regra do quociente. Então derivada do primeiro, derivada de x que é 1, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada desse. Então vai ficar a derivada de x que é 1, derivada de 1 que é 0, nem vou escrever, sobre o segundo ao quadrado. Então aqui nós teremos distributivo ali, nem precisa, né, porque é só 1 mesmo. Aqui também x vezes 1, aqui sobre x mais 1 ao quadrado. Esse x pode ir embora com esse, então nós temos aí 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Certo?
Então, essa daqui é a derivada. O m é a derivada quando a gente troca o x pelo nosso ponto. Tá? Então, o m vai ser o 1 sobre... E a gente vai trocar esse x aqui pelo ponto de tangência. Então, a mais 1 ao quadrado. Então, aqui nós estamos substituindo o x por a, que é o nosso ponto de tangência e o AB. Né? Então, a equação da reta tangente vai ficar o seguinte, ó, y menos o b, só vou copiar aqui. Então, essa aqui já estava escrita. Tá aí. Agora a gente acabou de achar uma expressão um pouco mais amigável, uma expressão que dá pra gente trabalhar um pouco melhor pro m, né, que é 1 sobre a mais 1 ao quadrado, x menos a. Beleza. Agora, a gente pode argumentar o seguinte, AB é um ponto da curva. Então, como é um ponto da curva, vai ter que satisfazer aquele negócio. Né? Lembra que a curva tem um ponto x e um ponto y, e a relação que nós temos é que o y é x sobre x mais 1. Isso veio de como que a curva foi dada. Foi dada essa curva aqui, x sobre x mais 1. Então, nesse caso, a gente vai ter que o y, a gente vai poder trocar por b e troca o x por a. Então, a gente vai ter isso aqui, que o b é, na verdade, a sobre a mais 1. Porque todos os pontos dessa curva devem satisfazer essa lei aqui. A coordenada y é a coordenada a coordenada y é a coordenada x sobre x mais 1. Então, tá aqui. Se um ponto AB pertence à curva, necessariamente precisa satisfazer isso. A coordenada y é a coordenada x sobre a coordenada x mais 1. Então, aqui a gente vai poder trocar esse b por essa expressão. Então, a sobre a mais 1. E aqui está só um 1 multiplicando, então a gente nem precisa escrever aquele 1. E fica apenas assim. A mais 1 ao quadrado. Certo. Então isso aqui por enquanto não está nos ajudando tanto, porque a gente está com 3 incógnitas aqui ainda. Então o y, o a e o x. Então essa daqui, ó, é a reta. A nossa reta tangente. Agora, essa reta... ela passa por 1, 2, que foi o que o exercício forneceu pra gente no começo. Então, quando a gente troca o x por 1, a gente pode trocar o y por 2. E foi por isso que eu fiz questão de trocar o x0 por a e b aqui, para não confundir nessa parte. Então, essa daqui é uma expressão genérica da reta. E a gente sabe que essa reta passa pelo ponto 1, 2. Então, a gente vai poder trocar o y por 2. E o x da reta por 1. Então aqui, ó, esse aqui ele vai ficar como 1. Aqui, a mais 1. Beleza, agora sim, aqui nós estamos tendo uma equação com uma incógnita. Então a gente deve conseguir resolver essa equação e aí encontrar a primeira pergunta, né? A primeira pergunta do exercício foi: quantas retas são tangentes a essa curva? Então, se a gente chegar no número de retas, no número de A que satisfaz essa equação, a gente deve chegar no número de retas tangentes à curva. Então, vamos resolver isso aqui. Primeiro, só para tirar esse A mais 1 ao quadrado, a gente pode multiplicar todo mundo por A mais 1 ao quadrado. Então, esse 2 ali, como ele não tem nada embaixo dele, ele vai ficar com A mais 1 ao quadrado. Então, aqui já tem um A mais 1. Então, A mais 1 desse vai anular um desses aqui, porque aqui está indo ele 2 vezes. Então, esse vai sumir, porque vai cancelar com um desse, e ainda vai sobrar um lá em cima. Então, vai ficar esse A vezes A mais 1. E quando for desse lado de cá, esses dois vão cancelar com esses dois, vai ficar somente a parte de cima. 1 menos A. Certo. Então, aqui, agora a gente vai poder continuar. Nessa parte de cá, a gente pode abrir aquele produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
de cá para a distributiva do A. Então, A quadrado menos A. Então, menos A vezes A dá A quadrado. E menos A vezes 1 dá menos A aqui. Igual a 1 menos A. Podemos aplicar distributivo aqui. Então, 2A quadrado mais 4A. Aqui. Esse 1 nem precisa escrever. 1 ao quadrado fica 1 mesmo, vezes 2. Menos A ao quadrado menos A, igual a 1 menos A. Agora, aqui, ó, esse menos A, quando passar para cá, ele vai como mais A. E aí acaba cortando com esse. Então, esses dois aqui, ó, eles vão se anular. Então, vai sobrar 2A quadrado menos 1A quadrado. Como é 2 menos 1, fica apenas 1. Aqui nós temos o 4A. Esse. Agora os números. Então, 2 menos 1. 2 menos 1 fica 1. Certo? Aqui, então, agora nós temos essa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau deve fornecer para a gente a primeira pergunta, que é quantas retas existem. Então, o delta dela é b quadrado menos 4 o a, que é o que acompanha isso aqui, vezes o c. Então, o delta dela fica 16 menos 4, delta igual a 12. As raízes são menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Só vou trocar aqui esse b pelo b da equação, que nesse caso aqui é o 4. Então aqui nós teremos 4, mais ou menos raiz de 12, sobre 2, né? 2 vezes 1. Aqui esse raiz de 12 a gente pode escrever ele como sendo 4 vezes 3, né? E a vantagem de escrever 12 como 4 vezes 3 é só porque o 4 tem raiz exata. Raiz de 4 é 2, a gente pode tirar da raiz. Então, raiz de 12, como 12 é 4 vezes 3, só tirar o 4 da raiz como raiz de 2. Raiz de 4, que é 2. Então aqui vai ficar 4 e o raiz de 12, que é 2 raiz de 3. Sobre 2. Aqui, ó, como esses dois números, tanto o 4 quanto o 2, dá para dividir por 2, a gente pode efetuar essa divisão. Então, 4 dividido por 2 fica 2. 2 dividido por 2 fica 1. Ok. Então, esses daqui são os nossos valores de A. Então, a gente tem que o A é 2 mais raiz de 3. E que aqui é menos 4, né? Esse sinal negativo deveria ficar aqui, então, portanto, aqui. E o outro é que o A é menos 2 menos raiz de 3. São esses dois possíveis valores que nós temos. Como são dois possíveis valores, e a gente estava procurando número de retas tangentes, a gente falou que a tangência acontece no ponto AB, e agora a gente sabe que são dois pontos, são dois valores para o A distintos. Então, como são dois valores, e importante também, se um dos A desse menos 1, a gente precisaria descartar, porque a gente começou falando que o A não poderia, que essa coordenada x não poderia ser menos 1, senão daria problema nessa função. Como nenhum dos dois valores deu menos 1, a gente pode assumir então que existem duas retas tangentes. Então essa aqui é a primeira pergunta. Então existem duas retas tangentes. Uma para cada solução do A que nós encontramos. Aí a segunda pergunta foi em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva. Então, para responder isso, tocam em AB, que é o ponto que a gente começou falando, que era um ponto da curva, e a gente sabe que o A é esse aqui. Lembrando que o B é A sobre A mais 1, porque a expressão da nossa função é essa daqui. E a gente também já tinha argumentado isso, né, que o B
é A sobre A mais 1, está aqui. Então, nós temos dois casos. Lembra que o B é A sobre A mais 1. O primeiro caso é o caso em que o A, então é só escolher esses dois aqui, tá? É menos 2 mais raiz de 3. Então, menos 2 mais a raiz de 3. Então, nesse caso aqui, o B será, vamos trocar aqui por menos 2 mais a raiz de 3. E aqui embaixo também, né? Menos 2 mais a raiz de 3, que é o A, somado com esse 1. Então, nesse caso, o B vai ficar menos 2 mais raiz de 3 sobre, então, aqui menos 2 mais 1 fica menos 1 mais a raiz de 3. Só para melhorar um pouquinho a cara dessa expressão, eu vou multiplicar embaixo e em cima por, como aqui tem uma raiz, é o conjugado racional disso. Como é que funciona isso? Como aqui tem uma raiz, acho que é conjugado irracional, aliás. É só você pegar essa expressão que tem uma raiz e troca esse sinal por negativo. Então, para não alterar, em cima também a gente faz a mesma coisa. Por que é interessante de se fazer isso? Porque aqui, ó, nessa parte de baixo, a gente está multiplicando uma diferença, uma soma, por uma diferença. Então, ó, aqui é menos 1 mais raiz de 3 e aqui é menos 1 menos raiz de 3. Então, isso aqui fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, embaixo, a gente vai ter menos 1 ao quadrado, menos, e aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado. E em cima a gente vai ter aquele produto feio lá, né? Não tem muito o que fazer com isso, não. Vai ter que sair aplicando distributivo e ver o que acontece. Então, aqui, nós teremos 1, e raiz de 3 ao quadrado fica 3 mesmo. Aplicando o distributivo aqui, ó, menos 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos raiz de 3. Aqui vai ficar menos raiz de 3. E aqui vai ficar menos 3. O B será... Então aqui a gente pode juntar número com número. Então 2 menos 3 fica menos 1. Então esse já foi, esse já foi. Se a gente tem 2 raiz de 3, tira 1 raiz de 3, fica apenas 1 raiz de 3. Sobre 1 menos 3, que dá menos 2. Então esse aqui é o valor do B. Então a gente já tem o nosso primeiro ponto aí, né? Que é o AB. Então, esse ponto será o A, que é menos 2 mais raiz de 3. Menos 2 mais raiz de 3. E o B, que é essa expressão aqui. Então, menos 1 mais raiz de 3 sobre menos 2. Esse seria o primeiro ponto de tangência. O segundo é a mesma coisa, só que a gente vai trocar agora o A pelo segundo valor de A que nós havíamos encontrado. Então, aqui, ó, então outro ponto, chamo ele aqui de ponto 2, só para lembrar que o B é A sobre A mais 1, e nesse caso nós vamos fazer o A como sendo, então menos 2 menos raiz de 3, né, que acho que foi os dois valores, isso, então menos 2 menos raiz de 3. Então o B vai ficar como sendo menos 2 menos raiz de 3 aqui. E de cá também, né? Então menos 2 menos raiz de 3 mais 1. Então nós temos menos 2 menos raiz de 3. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Menos raiz de 3. Certo, agora nós vamos multiplicar, aqui vai ter que ser por menos 1 mais raiz de 3. A gente vai ter que multiplicar assim, só para trocar esse sinal, né? Então, menos 1 mais raiz de 3, embaixo e em cima, para não alterar o nosso valor do B.
Portanto, o B será, embaixo vai ficar aquela jogadinha, né? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então vai ficar 1 menos raiz de 3 ao quadrado. E aqui vai ter uma distributiva, né? Então menos 2 menos raiz de 3. E aqui menos 1 mais raiz de 3. O B será, aqui a gente vai ter um 2 embaixo, mais fácil de fazer, né? Menos 2, aliás. Então menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes menos 1. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3. O B será 2 menos 3 fica menos 1. A gente estava devendo 2 raiz de 3, paga 1, fica devendo apenas 1 raiz de 3. E aqui o menos 2 mesmo. Portanto, outro ponto que a gente estava procurando era o A, que é menos 2 menos raiz de 3. E o B que a gente está falando aqui, né, que é menos 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. E só para mostrar aqui como é que está essa função, como é que está essa curva, eu fiz aqui com GeoGebra a expressão da curva. Aqui o ponto 1, 2. E aqui ó, é o primeiro ponto de tangência que nós encontramos. Então, nós encontramos com esse aqui. Ó, eu vou pedir para o programa fazer essa expressão, tá? Menos 2 mais raiz de 3, pontinho aqui, ó. Menos 2 mais raiz de 3. E de cá, menos 1 mais raiz de 3 sobre menos 2. Então, menos 1 mais raiz de 3 sobre menos 2. Sobre menos 2. Então, justamente um ponto de tangência que a gente estava procurando. E o outro é quase a mesma coisa, só que a gente vai trocar esse aqui por menos. Deixa eu fazer diferente. O outro ponto de tangência é esse aqui, né? Menos 2 menos raiz de 3. E menos 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. Então, menos 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. Então, ó, são esses dois pontos de tangência que nós temos aí. E esse de cá, parece quando a gente faz o nosso A igual a menos 2 menos raiz de 3. Tá aí. Então, essas duas retas, as duas retas estão tangenciando a curva dada e passam pelo ponto 1, 2. Então, estava tudo certo mesmo.